Que coisa boa saber que você está ligado aqui no nosso culto. Na verdade, é uma quinta extraordinária. E quanta presença de Deus, quanta unção de Deus aonde você se encontra. Eu tenho certeza que se você ligar o seu espírito com aquilo que Deus tem para ministrar nessa noite, a sua vida será profundamente impactada por causa da presença e por causa da palavra. Ligue seu coração agora. Deus tem algo para comunicar ao seu espírito. Verdades ilimitadas no seu homem interior. Verdades que você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Porque nós fomos chamados para vivermos exatamente para Deus. Foi isso e para isso que Ele nos criou para Ele mesmo. Aleluia. Aleluia. Para Ele mesmo. Fomos criados para Ele mesmo. Aqui no capítulo 5 de Romanos, capítulo 6 de Romanos, versículo de número 17, diz algo para nós. Segure aí, leia a sua Bíblia comigo. Aleluia. Capítulo 6 de Romanos, versículo de número 17. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Na verdade, Romanos 5, verso 17. Você está pronto? Podemos ler? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E hoje à noite quero falar com você sobre reinar em vida. Reinar em vida, não é reinar depois que passarmos daqui para o estágio pleno de glória. Paulo diz que nós podemos reinar em vida. Aleluia. Reinar em vida, ou viver na vida como reis. Isso não está apenas linkado ao aspecto de receber, de aquisição, de ver manifesto níveis de riqueza ou prosperidade para nós. Embora a Bíblia diga que nós temos a abundância de Deus em Cristo. Embora a palavra diga que o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Por isso, não fique atribulado, nem triste. Porque o nosso Pai, Ele tem o compromisso de manter a sua bênção sobre nós. E é isso que eu quero que você entenda. Estamos em um mundo, estamos cientes da realidade, estamos cientes das alterações econômicas que podem existir, mas há uma bênção. E essa bênção está estendida sobre todo aquele que nasceu de Deus em Cristo. Então você é abençoado ao entrar, abençoado ao sair, abençoado nas suas finanças, abençoado na sua saúde, abençoado na sua família, abençoado aonde quer que você ponha as mãos, você é abençoado. E não importa o que vai se levantar, não importa o que pode dizer o contrário disso. Ninguém pode alterar aquilo que Deus diz se você é nele, em Cristo. Você é abençoado. Então olha só o que está escrito aqui. Se pela ofensa de um, o pecado de Adão, a condenação chegou e a morte, olha só, a morte, por meio de um só reinou a morte. Essa palavra reinar, no grego, basileo, significa ser rei, ou excitar poder, governar, dá uma ideia de governar uma província. Ou seja, antes você estava debaixo de um governo. Havia sobre você, o pecado era como um rei, exercendo o domínio, um cetro de juízo e julgamento.
E observe que por meio do pecado entrou o que? A morte. A morte é a ausência de vida. Mas, se nós voltarmos ao caso de Adão, a terra foi afetada profundamente. A terra gerou espinhos e abrolhos. A mulher passou a ter dores quando ia gerar filhos, ou passou a gerar filhos. O homem passou a morte, por quê? Porque o pecado autorizou a morte, a falência de todos os aspectos vitais do ser humano. Mas olha só que esse texto aqui está dizendo, por meio de um só, ou um ato de um homem, o pecado, que é uma lei espiritual, é um afastamento de Deus, trazendo consigo morte. Mas se o pecado autorizou a miséria, a maldição, a dor, o cativeiro, a morte, se por causa de um só a morte reinou, aleluia, por meio de um só a morte reinou, muito mais. Você pode dizer isso em casa? Muito mais. Os que estão aqui também podem declarar no coração, muito mais. Muito mais, não é menos, é mais. É mais, não é menos, é mais. Muito mais os que recebem a abundância da graça, a abundância, a superioridade, a preferência, o lucro, o poder proveniente de Cristo, chamado graça, algo que nós não merecíamos. Aleluia. Os que recebem a abundância do favor que nós não merecíamos. Porque graça quer dizer isso, favor imerecido. Graça também quer dizer capacitação divina para andarmos naquilo que Deus disse podemos. Eu estou falando que você é capacitado. Capacitado para andar no que Deus disse, você pode. Capacitado para levantar a sua cabeça no meio do caos e dizer, o meu rei vive. Capacitado para não retroceder. Capacitado para não olhar para trás. Capacitado para não mais estar preso ao pecado. Você recebeu capacidade proveniente da graça. Graça é o poder que se levanta em nós. É o poder que se levanta em você no dia mau, no dia da fraqueza, no dia do pânico. Há uma graça. E esse é o poder que se aperfeiçoa em nós. Os que recebem a abundância da suficiência. Os que foram qualificados por Deus não pelo merecimento. Os que foram habilitados por Deus para ser chamados de filhos, não porque trabalharam para isso, não porque se esforçaram para ser bom, ou cumpriram a lei para ser autorizado a serem filhos, não, aleluia. Os que receberam a abundância da graça, a abundância da sabedoria, a abundância da habilidade, estes, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Essa palavra dom, aleluia, essa palavra dom significa presente, dádiva. Você foi presenteado e eu fui presenteado com a graça. Os que recebem um presente da graça, os que recebem um presente da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Olha só que condição, antes estavam no império de trevas. A palavra diz que Ele nos transportou de um império de trevas para o reino da sua maravilhosa luz. O império da morte, o império da maldição, o império da derrota, o império da enfermidade, o império da miséria, o império da depressão, o império da esquizofrenia, o império do desespero, o império da prisão. Nós fomos transportados do império de trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Foi isso que aconteceu com você, querido. Você foi transportado de uma condição miserável para o reino. Aleluia. Então você pode viver como rei sobre a terra. E claro, nós precisamos entender isso. Você pode declarar comigo, eu fui justificado por meio de um ato de um homem, a saber, Cristo. Eu recebo a abundância da graça e a dádiva da justiça para viver reinando. Eu estou falando com pessoas que foram criadas em Cristo para reinar por meio dele. Quem havia? Cristo. Quem é o caminho? Cristo. Quem é a autorização para vivermos este poder? Cristo. Quem é a vida? Cristo. Quem é
aquele que nos posicionou com Ele. Cristo. Este reinar não é reinar em nós, não é reinar no nível de oração que temos, não é reinar porque trabalhamos para isso, é reinar por intermédio de Cristo. Você quer saber qual é o poder de Deus na igreja? Quer saber qual é o poder de Deus em você? Cristo em nós, a esperança da glória. Este é o poder, é Cristo em você. Não sei como você acordou hoje, mas eu sei que reinar em vida é ter a consciência de Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória, a glória esperada. Este é o poder. Aleluia. Tem unção operando aqui e te alcançando também. Cristo em você, Cristo em nós, Cristo na sua vida. Ele não sai, não vai embora. Aleluia. Cristo em você, Cristo em você, Cristo no seu coração, Cristo em sua mente, Cristo em seu corpo, Cristo em seu espírito. É por intermédio dele que nós reinamos. E sabe onde ele está? Efésios 2:6 diz a palavra que ele está assentado agora à direita de Deus o Pai. Aleluia! E sabe por que você tem o direito de levantar a sua cabeça hoje? É porque você está assentado juntamente com Ele nos lugares celestiais. Isso por causa da obra perfeita que Ele executa no Calvário. Ele apagou o escrito de dívida que era contra você. Ele tomou aquilo que era contra nós e rasgou o escrito de dívida, encravando na cruz. Ele derramou o seu sangue para te dar a carta de euforia do inferno. Ele paga a dívida para você não andar mais aprisionado ao medo, aprisionado à derrota, aprisionado ao passado, aprisionado a nada que te amaldiçoava. Ele rasgou o escrito de dívida e pagou a nossa dívida e disse: está pago, consumado. E agora podemos receber dele a abundância da graça e o dom da justiça para reinar. Aleluia. Ou viver como reis por intermédio dele. Então a vida dele, estamos ocultos nele. Se você ler a sua Bíblia e conferir comigo aí no livro de Colossenses 3:3, 3:3, Paulo falou: porque Cristo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestos juntamente com Ele. Cristo é a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, sabe o que Ele está dizendo? No momento em que você nasceu de novo, olha o mistério da salvação revelado. No momento em que nós nascemos de novo, nós somos introduzidos em Cristo. Cristo é a sua vida. Em João 1 diz: nele estava a vida, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. E nós estamos ocultos em Cristo. Então a nossa vida é cristocêntrica. Não é porque trabalhamos para isso, não é porque nos esforçamos para isso. Por mais que você viesse a pensar que o seu esforço em obedecê-lo seria um preço para que ele te aceitasse, nada poderia fazer com que fôssemos aceitos, a não ser um substituto perfeito. E Cristo foi o substituto perfeito, e nele fomos introduzidos, e nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, nele operamos, nele reinamos, nele pisamos em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, nos causará dano algum. Nele nos posicionamos, nele nos movemos, nele somos prósperos, nele somos abençoados, nele nós somos mais do que vencedores. Aleluia. E é por intermédio de Cristo. E é dele que nele que temos também capacidade divina. Ele é o esconderijo do Altíssimo, Salmo 91. Ele é o esconderijo e a sombra do Todo-Poderoso. Você está oculto nele.
Eu quero que nesse lado onde você estiver em casa, a sua vida seja tocada pelo poder e a unção do Espírito Santo. Nele nós nos movemos e existimos. Mas o assunto aqui é reinar em vida. Então, vivendo como reis, primeira coisa que precisamos definir é o que é o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus é a extensão do seu poder, da sua autoridade, do seu governo, da sua força. Este é o reino de Deus. E este reino fala sobre o poder real que ele possui e o reino pelo qual nós fomos introduzidos. Isso é maravilhoso. E como esta monarquia, nós temos o poder de vermos diante do Pai quem somos neste reino. Aleluia. Um dia perguntaram a Jesus. Na verdade, o povo pensava que o reino de Deus viria com aparente forma. E Jesus deixou bem claro que muita gente diria: aonde está o seu reino? Ele aqui, ele ali. Ele disse: não, o reino de Deus está dentro de vós. O reino está dentro de você. Aleluia. Ele reina em nós por meio da palavra e do Espírito. E este reino é um reino de paz, de abundância. E aqui no livro, aleluia, de João capítulo 3, versículo 5, Jesus falou a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Isso quer dizer que se você é nascido de novo, você vê o reino de Deus. Você pode ver o reino, pode ver o que o reino tem para você. E pode ver o poder do reino em você. Este reino, que é uma monarquia plena, que é um reino estendido em glória, que é o reino que a pregação de Jesus centralizou ele. Jesus falou: eu vim pregar que o reino de Deus chegou. Aleluia. E essa foi a oração dele: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É o reino que te alcança. É o reino que é a glória plena. E quanto mais revelação você tem do reino, mais revelação você tem do que é reinar. E é impossível haver um reino sem um rei. Um rei nunca fará política para ser rei, porque uma monarquia, ela é concedida por direito. E o nosso rei nunca será removido do seu trono. O nosso rei é rei por direito. E nós reinamos porque estamos nele, nos tornamos uma só pessoa com ele. Aleluia. Nos tornamos uma só realidade com ele. E aqui no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, está escrito: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, é um reino absolutamente espiritual que transcende a necessidade humana, como comida, como bebida. Coisas falíveis, passageiras. E ele diz: o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, Paulo diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Junta aí. Romanos 5 diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça viverão como reis. Em um reino que não é comida, não é bebida, mas um reino carregado de paz, de alegria e justiça no Espírito Santo. E é um reino que ele é consistente, ou consiste em poder. Poder ali é autoridade. Poder é kratos. Poder irremovível. Poder de Deus em nós e através de nós. É um reino que não se quebra. É um reino que nunca falhará e nunca afundará e nunca desaparecerá. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça. Então o que é reinar em vida, pastor? Reinar em vida é estar na posição de desfrutar paz, alegria e justiça.
Reinar em vida é viver essas três realidades agora. Não, você não entendeu, vai entender agora. Reinar em vida é viver paz, alegria e justiça aqui, agora. Paz, shalom, significa nada quebrado. Paz está em linha com o Criador. Paz, ausência de guerra. Paz, segurança no caos. Paz é a confiança e a convicção de que não precisamos mais levantar uma espada no conceito de lutar para nos tornarmos aquilo que Deus disse somos. Paz é a plenitude. Jesus disse: a minha paz vos dou. Ele é o príncipe da paz. Então você tem o direito de reinar vivendo em paz. Você pode reinar vivendo em paz. A paz que excede a todo entendimento te guardará. Paz para nós é uma condição plena de fruto. O fruto do Espírito consiste também em paz. Em paz saireis, em alegria sereis guiados, e a paz de Deus vos guiará. Então você tem o direito à paz. O que é reinar, pastor? Andar nessa paz. É não ser perturbado, é não sair do lugar, é não sair da posição, é não sair do lugar onde Deus nos deu. Paz é isso. É estar seguro, convicto de que a posição que você se encontra em Cristo, você não sairá de lá, não será removido e não haverá nada que possa arrancar essa paz. Jesus falou. A mesma coisa da alegria. A alegria que eu vos dou, ninguém pode tirar. Essa paz também ninguém vai tirar. Reinar em vida é viver a plenitude da paz que essa palavra diz. Pega isso para você. Não se perturbe, não saia do lugar, não se mova por você mesmo. Fique na posição da sua paz. O diabo vai trabalhar muito e muita gente vai trabalhar para tirar você desse lugar. Porque quem te perturba, quem te deixa agitado está te controlando. Quem desestabiliza você está te controlando. Mas você é guiado pela paz. Pela paz. Pela paz. Porque o príncipe da paz reina em você. Isso é reinar em vida. O mundo está perturbado, mas você está andando em paz. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Ele te guiará a águas tranquilas e paz. Oh, glória! Como reina em vida, em paz. Você foi chamado para reinar em vida, em paz. O reino de Deus consiste em justiça. A palavra justiça significa ser reto, retidão. Sabe, querido, você pode andar no que Deus disse, você pode. Porque o reino é um reino de justiça, cetro de justiça. Ele é o nosso rei de justiça. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele você fosse feito a própria justiça de Deus. Nenhuma condenação há, Romanos 8, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, agora temos paz com Deus. Você foi justificado para viver em justiça. E agora o reino de Deus consiste em estar na posição de retidão. Isso significa que reinar em vida ou viver a plenitude do reino é continuar andando em retidão, não baseado na sua força moral, na sua capacidade de fazer justiça, mas de andar na justificação, sem dar justificativas à religião. É andar na justiça como posição adquirida pelo trabalho perfeito de Cristo por nós. Justiça. O reino de Deus é alegria. Essas três coisas. O inferno trabalha para remover você do lugar de justiça, do lugar de alegria, do lugar de paz. Sabe qual é o seu trabalho? Não sair dessa posição, porque você foi justificado para viver como rei.
Rei que reina em paz, Rei que reina em justiça, Rei que reina em alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não estou falando da alegria produzida por você ou por simplesmente adquirir algo. Eu estou falando da alegria do Espírito, da alegria que é um tipo de dentro de gozo perfeito, de segurança, por saber que Deus nunca te abandonará, por saber que o céu e a terra vai passar, mas a palavra dele jamais passará, querido. É viver a alegria do Senhor. Você pode se alegrar em Deus, porque a sua vitória já foi decretada lá na cruz há mais de 2000 anos atrás. Você pode se alegrar, porque o justo não andará pela esperança de que talvez um dia Deus te escute para fazer valer a palavra dele. Não, você viverá na alegria da certeza de que toda a palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas antes ele cumprirá o propósito pela qual ele a designou. Há uma alegria. Alegria produzida pelo Espírito. Alegria que é resultado de viver num reino onde o rei não está te perguntando o que você fez, mas aonde você está e como você está. Um rei que pergunta e que se alegra com a fé e em ver você, entendendo quem é ele em você e quem é você nele. É um reino que a alegria do rei é saber que todos os participantes desse reino podem se assentar à sua mesa e que estão muito bem. É um rei cuja provisão não se acaba. É um reino que não quebra. É um reino que não procura o Banco Central para fazer aí algum empréstimo para se manter. Não. É um rei firmado em reino e um rei firmado em justiça naquilo que ele mesmo é. Quem tu é? Eu sou o que sou, o que sustenta o meu reino. Reinar em vida é saber que você está vivendo em poder. Por isso o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E o reino de Deus é paz, alegria e justiça. E reinar não é andar num Cadillac só. Reinar é andar na paz, na alegria e na justiça. Reinar é ver a própria provisão do seu Pai em manifestação em você e através de você. Lá no livro de Lucas diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que vocês vão comer ou vestir. Porque se Deus cuida das ervas que hoje nascem, dos pássaros, cuidará muito mais de vós. Pois o reino é vosso. O reino pertence a você. Então, o reino de Deus é poder, alegria e justiça. E aqui no Novo Testamento, ainda reinando em vida, ou vivendo como rei, nós podemos entender claramente de que este reino inabalável, por isso recebendo nós um reino, Hebreus 12, 28. Inabalável. Retenha a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Aleluia. Com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. Então você foi justificado para viver como rei. Para reinar, não para ser escravo ou ser mendigo. Deus não tem filhos mendigos. Então reformule a sua oração. Tem pessoas orando a Deus como se fossem mendigos. Meu Deus, eu não sou digno. Meu Deus, eu não mereço. Meu Deus, não, você reina por intermédio de Cristo. Então receba. É por isso que a palavra no grego, para os se recebem, abundância da graça, ali significa, estão recebendo agora, neste momento, a abundância da graça para reinarem em vida. É isso que você tem em Deus. Então reine. Quando você toma o conhecimento de quem você é em Cristo,
e você entende como o reino funciona, que ele não é comida, não é bebida, embora nele esteja tudo que você precisa, a extensão do governo de Deus é plena em você. Também esse reino consiste em poder. Aleluia. Poder. E ele vive em você. Esse reino é paz, alegria e justiça. E reinar é se apoderar da paz, da alegria e da justiça e não sair desse lugar. Todo dia o medo vai chegar e vai dizer: sai do lugar de paz. Reinar é dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Reinar em vida é quando o pecado chega dizendo: ei, trazendo condenação para você sobre o seu passado. Mas você diz: eu sou justificado. Reinar em vida é ficar no lugar da justiça. A tristeza vai bater a sua porta. Notícias vão tentar cercar você para roubar o que há de melhor na sua vida. Mas reinar em vida é ficar no lugar da alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Pode vir o que vier, pode até chegar a chacoalhar você. Mas o que brota de você é a realidade de Cristo em nós. A alegria. Por isso receba essa palavra. Se você estava triste, deixe a alegria do Senhor tomar você agora. Pastor, como é que eu faço? Começa aí em casa mesmo. Oh, glória! Eu tenho a alegria do Senhor em mim. Eu não ando pelo que vejo, não ando pelo que sinto, eu ando pelo que creio. Eu não vou perder a minha alegria, porque ninguém me deu, eu recebi pela graça. A alegria é a sua força, a alegria do Senhor. Então estas posições, se nós alcançamos, precisamos entender que Ele nos abençoou para vivermos em paz, em alegria e em justiça. E eu sei que agora, quantas pessoas estão no outro lado, estão sendo chacoalhadas por Deus neste momento, para que viva em justiça, em paz, em alegria. Isso é reinar. Um reino que consiste em poder. Você recebeu a abundância da suficiência, amado. Reina. Viva como rei. Rei, já disse aqui, repito, não baixe a cabeça, porque a sua coroa não pode cair. Um reino que não tem medo, eterno, que não tem fim. E é este reino inabalável. E quem reina neste reino nunca vai se abalar. Você vai aprender neste período de quarentena a ouvir talvez uma notícia, mas não ser alimentado por ela. A ouvir talvez um relatório, mas não se mover por ele. A ouvir talvez alguma coisa que não está em paz ou em linha, tentando sacudir a sua paz. O justo não teme mais notícias. O coração dele está firme no Senhor. E agora a minha oração, onde você estiver, é que você receba a cura, o milagre no seu corpo. E se alguma área estava travada financeira, será destravado, não por causa da minha oração, mas porque estamos em Cristo e por intermédio dele, nós reinamos. Há uma unção te alcançando. Há um poder levantando sua vida. Então nunca mais viva como miserável, nem um mendigo. Rei não vive como mendigo. Diga comigo: eu sou filho de Deus. Eu reino em vida por intermédio de Cristo. Eu me aproprio da abundância da graça e o dom da justiça para viver como rei. Eu tenho direito à alegria. E a alegria do Senhor é a minha força. Eu me regozijo na paz. E eu dormirei o sono do justo em paz. Eu andarei e viverei em justiça, porque Ele me deu o poder para reinar por intermédio de Cristo. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós.
Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, pelo qual nos elegeu e nos fez ministros de uma nova aliança. Você que estava afastado, volte agora. Se reconcilie nesse momento. Você que estava enfermo, receba a sua cura. Você que estava longe, volte. Porque Deus não parou de operar. Ele está operando agora em você. Ele está operando agora em você. Ele está agindo agora na sua vida, na vida da sua família. E nenhuma das suas promessas cairão por terra ou falharão. Nenhuma das suas promessas ficará no meio do caminho. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Seja fortificado e encorajado no Senhor. Levante sua mão aonde você estiver. E nós vamos agradecer a Deus por sua vida. E Júnior vai finalizar esse culto adorando. Nós fomos chamados para reinar em vida. E eu declaro um ambiente, uma atmosfera cheia de paz, de alegria e poder aonde você se encontra. Receba. 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 Receba.